Olá, gente, boa tarde. A gente vai dar continuação, né, na programação. Fomos aí todos bem esclarecidos aí com a palestra anterior. E agora a gente vai ter o webinar intitulado Desafios encontrados por enfermeiros na prevenção de lesão por pressão relacionada ao uso de equipamentos de proteção individual. E aí eu vou ter a honra de convidar para falar aqui com a gente, para iniciar, a doutora Luciana Catunda Gomes de Menezes, que é enfermeira, estomaterapeuta e atualmente presidente científica da Associação Brasileira de Estomaterapia, que eu tenho um enorme privilégio de trabalhar junto, de ter sido minha orientadora, né? Realmente uma pessoa que é uma inspiração quando a gente pensa em enfermagem, tanto como olhar no profissional, um profissional sine qua non, a gente pode dizer sem dúvidas, né? Os alunos podem confirmar isso que eu estou dizendo, e também como pessoa. É com você, professora Luciana. Oi, Lu, pode começar. Boa tarde a todos. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer toda a equipe organizadora do evento por estar aqui nesse momento, compartilhando um pouco as experiências, tanto voltada para um conhecimento científico, na busca na literatura, por artigos publicados, como também com a experiência de ex-alunos da Unifametro. Então, hoje nós vamos ter 2 momentos. Essa live vai ser uma live bem interessante, onde a gente inicialmente vai trazer um pouco, por meio da literatura internacional e algumas publicações nacionais, nós vamos trazer os desafios encontrados pelos enfermeiros, pela equipe de enfermagem. Eu já... Mira, eu acho... as experiências, tanto voltadas para o conhecimento científico, a busca na literatura, Oi, professora, posso... Oi. É porque ele está como se fosse com 2 vozes, Miriam. Tu tá com o celular também logado não no YouTube? Não, não. Deixa eu só ver aqui só um instante. Pode ter outra página aberta. Gente, enquanto a professora Luciana ajusta aí esse problema técnico. Pronto. Eu vou aproveitar para apresentar também quem vai estar aqui com a gente hoje, né, no momento da discussão e das perguntas também. A gente vai estar com o enfermeiro Tássio Santos de Oliveira, ele é enfermeiro, com orgulho, né, egresso da Unifametro e está trabalhando atualmente no Hospital Leonardo da Vinci. A gente vai ter também o enfermeiro Leive Albuquerque da Silva, também nosso egresso, né? Como eu também sou egressa. E também é enfermeiro do Hospital Leonardo da Vinci, né? Então, a professora Luciana vai dar esse início com o que a gente tem sobre pesquisa científica, com abordagem realmente, né, que ela atua bastante na área, e aí eles vão dar a continuidade para a gente, tirando as dúvidas sobre os aspectos, né, que a gente tem que pensar nesse novo cenário, né, que a gente está enfrentando, que é a da Covid. Né, enquanto a professora Luciana Catunda retorna aí, eu queria... Deixa eu ver se ela já voltou.
Pronto, ela já voltou. Vamos colocar. Deu certo, professora Luciana? Deu, agora deu. Pronto, pois eu apresentei já os meninos, os enfermeiros, a gente só quer chamar de quando é professora, né? Eu já apresentei os enfermeiros, tá? Aí, Que são peraí, só está. Agora vai. Estão me ouvindo todos? Sim. Pronto, agora eu acredito que vai dar certo. Bom, pessoal, mais uma vez, boa tarde. Desculpa aí, hoje de manhã a gente teve um probleminha e agora novamente, mas isso faz parte, tá? Então, assim, mais uma vez eu queria agradecer toda a equipe organizadora do evento por essa oportunidade de estar aqui trazendo um pouco, não da minha experiência direta, porque não estou na linha de frente, mas trazendo um pouco da experiência de algumas publicações por meio de uma revisão que eu fiz, né, sobre os desafios encontrados pelos enfermeiros na prevenção de lesão por pressão. E aí, como a professora Miriam já apresentou os dois meninos, vários momentos a gente esteve nesse período conversando via WhatsApp, onde eles passavam para mim as dificuldades que eles estavam encontrando. Então, na hora que pensou nesse momento, eu disse assim, nada melhor do que convidá-los para trazer um pouco das suas experiências vivenciadas. Então, eu trouxe algumas publicações onde mostra as evidências muito mais observadas em países como a China e em outros, mais do que até aqui das publicações no Brasil. Mas aí a gente traz os meninos para trazer um pouco a experiência vivenciada por eles. Então, não tem um conflito de interesses, o que tem aqui de imagens ou foram do acervo dos próprios enfermeiros doados, ou então foram retirados livremente da internet. Bom, quando a gente vai falar desse assunto, a gente não pode deixar de fazer um pequeno resgate nessa situação que estamos vivenciando, né, de maneira bem breve. Então, ainda em 2019, ocorreu na cidade de Wuhan, na China, um surto de uma pneumonia grave. E essa pneumonia grave, ela era ocasionada por um vírus, que era o SARS-CoV-2. Esse vírus tinha um poder de transmissibilidade muito grande e desenvolveu um adoecimento, que foi a Covid-19, por meio de um problema respiratório, insuficiência respiratória muito grave. E aí, quando foi em março, a Organização Mundial de Saúde, ela declarou uma pandemia do coronavírus aqui no Brasil, no mundo e aqui no Brasil. Devido a esse aumento exponencial desse adoecimento, chegou aqui na nossa realidade também, né? Esse adoecimento veio na condição que veio desde uma situação mais leve, onde algumas pessoas tinham como sintomatologia uma febre baixa, uma tosse, e até condições moderadas, onde esses necessitavam de uma internação em uma unidade hospitalar, até as condições mais graves desse adoecimento, onde muitos pacientes acabaram tendo que se internar em unidade de terapia intensiva. E aí eu trouxe esses dados recentes, no dia que eu iniciei a construção dessa apresentação, onde mostravam, pelos dados da Organização Mundial de Saúde, que tínhamos no Brasil mais de 500 mil casos confirmados, e tínhamos também mais de 29 mil óbitos. Destaco que, dentre desses, tanto dos casos confirmados como do número de óbitos, tinham muitos profissionais da área da saúde. E em destaque, como foco do nosso momento agora, eu destaco os profissionais de enfermagem. E aí eu lembro bem que ontem a professora Ana Valesca apresentou na abertura, apresentou essa imagem e com muita maestria ela trouxe pontos importantes dentro da enfermagem. Então, esse ano comemora-se o Ano Internacional da Enfermagem. E diante de 200 anos da existência dessa profissão, nós agora, nesse momento, que estamos tendo mais visibilidade. E esse profissional está mostrando para o mundo todo a sua força, né, o trabalho tão importante desempenhado por esses profissionais. Um trabalho que vai desde de um acolhimento, desse trabalho humanizado que esses profissionais realizam, até trabalhos mais complexos. Então, é um profissional, como o próprio professor Hicksberg acabou de, é um profissional completo, né, que ele é um cientista, ele é um doutor, ele é um mestre, ele é um especialista, ele é um enfermeiro assistencial, ele é um gestor, enfim, ele é um profissional que está em todos esses locais.
locais. E aí, decorrente disso, a Organização Mundial de Saúde preconizou equipamentos necessários para que esses profissionais de saúde não se contaminassem com o coronavírus. E aí, ele declarou que os profissionais deveriam estar utilizando equipamentos de proteção individual, que seriam as máscaras cirúrgicas, as máscaras N95, a PFF2, que é uma máscara onde ela tem um número, já está dizendo 95, né, ela tem 95% de possibilidade de filtragem dessas micropartículas que podem estar próximo desse indivíduo por meio das gotículas, né? E aí essas máscaras, chamadas também máscara de respiradores, exatamente porque ela está sendo utilizada pelos profissionais de saúde com esse objetivo. Essas máscaras também têm a PFF1, onde ela apenas filtra 80% de partículas, mais voltadas para partículas como gases, vapores, e a mais, que tem uma eficácia maior, que é a PFF3, onde ela tem 99% de filtragem dessas micropartículas. E aí é uma das que está sendo mais utilizadas, né, a N95, muito conhecida. Além dessas, a Organização Mundial de Saúde, ela destaca o uso de aventais, o uso de luvas e o uso também de óculos de proteção. Esses dois artigos, um consenso internacional da China e outros artigos publicados também na China, eles reforçam que algumas instituições utilizavam outros equipamentos de proteção individual, como o protetor auricular, né, que era exatamente para proteger essa região do ouvido, só que dentro dessas publicações, eles destacam também que esse protetor auricular, para proteger essa mucosa, ele trazia alguns desconfortos, como dor, alergia e ruptura também da epiderme. Além desses, destacam nessas publicações o uso de capacetes. Esses capacetes também traziam alguns danos para a saúde desses profissionais. Por quê? Porque como nosso couro cabeludo, ele tem folículos pilosos e também tem substâncias drenadas, secretadas pelas glândulas sudoríparas, exócrinas, sudoríparas e sebáceas, como como o sebo, a oleosidade, né? Então, esses capacetes, eles acabavam por bloquear esses poros, eles impediam a eliminação desses poros e acabava essa umidade, né, ocasionando dermatites de contato, ocasionando infecções fúngicas, foliculite, exatamente pelo excesso de hidratação ocasionada nessa região. Então, foram alguns EPIs que a gente não viu nas publicações aqui sendo utilizadas no nosso país. E aí eu trago os detalhes, já que a gente já iniciou falando um pouco de EPI, a gente precisa trazer algumas definições que são preconizadas pela Federação Europeia de Feridas, a Internacional Americana de Feridas e a Pacífica de Feridas, Pan-Americana Pacífica de Feridas, onde ela define a lesão por pressão. Ela diz assim: a lesão por pressão é uma lesão de pele ou de tecido subjacente envolvendo principalmente locais de proeminência óssea, resultante de pressão associada a forças de atrito ou cisalhamento. É classificada em 4 categorias: estágio 1, 2, 3 e 4, e duas categorias adicionais, que são as lesões não estadiáveis e a suspeita de lesão tissular profunda. Ok. Determinaram também a definição de lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, que ele tem essa sigla pelo nome ser bastante extenso. Então, ela foi definida como resultante do uso de dispositivos projetados e aplicados para fins diagnósticos ou terapêuticos. Então, a partir de então, a nova definição de lesão por pressão relacionada a dispositivo médico foi empregada. E ela diz assim, que são definidos como decorrentes do uso de insumos materiais ou equipamentos que ficam em contato com a pele para fins de atenção à saúde. Olha como já mudou a definição. Definição anterior, ela voltava para fins diagnósticos ou terapêuticos. Agora não. Uma tampa de seringa, uma seringa ou uma tampa de uma agulha 40x12 na cama do paciente, o paciente deitar, ela já é considerada um dispositivo médico. Então, eles começaram a definir como sendo dispositivos e objetos sem finalidade médica diretamente.
como, exemplos, meia de compressão muito utilizado nas úlceras venosas, canetas, óculos, tesouras, lanternas, cabo de ECG e outros itens que podem ser utilizados pelos profissionais de saúde. Então, essas lesões, lesão relacionada por dispositivo médico, ela segue a mesma classificação das lesões por pressão, porque ela é designada como lesão por pressão. Então, ela tem estágio 1, estágio 2, estágio 3 e 4, e tem as outras duas categorias adicionais. E aí eu trago aqui a definição de equipamento de proteção individual, onde ele diz que é um equipamento, dispositivo ou produto de uso individual, utilizado pelo trabalhador, destinado a protegê-lo de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a sua saúde no trabalho. Então, é importante aqui trazer a diferença que existe entre lesão por pressão e lesão por pressão em mucosas. A lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, que ocorrer nessa região, pavilhão auricular, nessa região do nariz, fossa nasal, aqui elas são designadas como lesão por pressão em mucosas. Tá? Por mais que elas forem ocasionadas por dispositivo, elas não são consideradas, porque nessa região nós não temos ossos, nós temos o quê? Nós temos mucosas, então elas continuam sendo designadas como lesão por pressão em mucosas. E aí, o que é que aconteceu, né, com esses profissionais de enfermagem? Foram os que estiveram sempre mais à frente desses pacientes. E aí, o que é que aconteceu com esses profissionais? Eles, como a gente, lesão por pressão relacionada a dispositivo médico, na definição anterior, se voltava muito mais para os pacientes que usavam esses dispositivos médicos, como, por exemplo, o uso de um colar cervical, causava uma lesão, um traqueóstomo na região periósteo poderia causar uma lesão, uma sonda nasogástrica poderia causar lesão na asa do nariz. Então, eram vários dispositivos que poderiam ocasionar lesões em pacientes. Esse tipo de lesão ocasionada em profissionais de saúde é a primeira vez que estamos vivenciando isso. Então, essas lesões nos pegaram de surpresa. Então, esses profissionais, inicialmente, eles não sabiam o que fazer, não sabiam como tratar, não sabiam como prevenir. E aí, muitas vezes, recebi ligações e contatos do WhatsApp de alguns dos meninos, do Tássio, me ligava, professor, olha como é que está a minha face. O que é que eu faço? Né? Então, nós somos pegos de surpresa. E aí, o que é que essas lesões acometem nesses pacientes? Ela tem uma pressão, tem forças da físicas imbricadas, tem a pressão de maior intensidade em pequenas áreas, nós temos pressão de menor intensidade, porém, em tempos maiores, em áreas maiores, e nós temos essa pressão combinada com as forças da física de fricção e as forças de cisalhamento. Outro ponto também que destacamos aqui é a tolerância aos tecidos. O que é isso? É o microclima. Cada um de nós temos uma pele diferente dos outros, né? Nós temos pele na face, onde tem pessoas que têm um aumento mais de sebo, um aumento mais de acne, tem barba, né? Tem outras estruturas, um pince, tem outras estruturas que podem comprometer o microclima. Tem a transpiração também. Quando a gente utiliza máscara, o vapor de água que sai, exala da boca e exalado pelo nariz, deixa essa região muito úmida. Então, olha como tem muitos fatores que podem estar interferindo nesse microclima, nessa transpiração que envolve a pele desses pacientes. E aí, eu destaco também vários outros fatores. Um muito destacado nas publicações científicas era voltado para a saúde mental desses profissionais. Então, eram profissionais que tinham um receio muito grande, um medo muito grande de contaminação. E esse medo deles de contaminação acabava causando uma tensão maior nessa região malar, onde esses profissionais acabavam adquirindo essas lesões. Além de tudo, o estresse do plantão, o corre-corre, aumento das demandas metabólicas, principalmente no homem, que o homem, ele já não tem um cuidado em si, muito com a pele, né, de tratar, de lavar, já não tem esse cuidado todo excessivo, e também ele nesse momento, ele acaba sobrecarregando nesses ambientes de trabalho. Então, tudo isso gera estresse, então, todo esse estresse aumenta a demanda metabólica desses profissionais. E aí, sem falar de lesões como essa, lesões no estágio mais avançado, onde compromete o quê? A autoestima.
onde compromete também a confiança desse profissional, a qualidade de vida, porque uma lesão como essa vai exigir que esse paciente tenha determinadas condutas que possa tratar. Sem falar na exposição. Essas lesões abertas, gente, ela é uma porta de entrada, e esse vírus adora mucosa, então ele pode se apropriar dessa condição e acabar contaminando esses profissionais de saúde. E aí eu trago imagem de 2 ex-alunos nossos, né? Uma das que ele me ligava, professora, eu saí agora de plantão, e olha como eu estou, a lesão que ocasionou. E outras também alunas aqui, ex-alunos da FAMetro, que vão estar com a gente no sábado, que também mostram essas lesões ocasionadas por esses dispositivos. E aí eu trago alguns artigos, esse artigo publicado no estado de Goiás, ano passado, onde ele olha, eu gostaria assim que vocês entendessem o desconhecimento que muitos profissionais de enfermagem tinham da importância da utilização desses equipamentos de proteção individual. Só reforçando a definição, é todo o dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a protegê-lo de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então, o que é que mostravam isso? Os enfermeiros, 55% nesse artigo, mostrava que os enfermeiros acreditavam que os EPIs eram de proteção do profissional e de proteção também do paciente. Quer dizer, eles desconhecem a sua funcionalidade. Outro dado que me deixou assim, muito entristecido e preocupado foi esse, onde ele dizia nessa pesquisa que profissionais com maior tempo de trabalho e experiência eram aqueles que tinham menos, ou que davam menor atenção ao uso dos EPIs. Porque o que é que eles alegavam? Autoconfiança e destreza. Quer dizer, eu não preciso daqueles. Eu entendo a necessidade, eu acredito que não tem necessidade, não uso. Eu desconheço a necessidade, ou então eu não tenho tempo, isso também foi alegado por ele, eu não tenho tempo de me paramentar, desculpa, eu esqueci de me paramentar. Então, foram várias informações que mostram que esses profissionais não davam a necessidade e importância da utilização desses equipamentos de proteção individual. Esse outro artigo, publicado em 2015, na revista Eletrônica de Enfermagem, ele foi realizado com 590 profissionais da área de enfermagem que trabalhavam em unidade de terapia intensiva. E o que é que eles identificaram? Que existe o que mesmo identificou no artigo anterior foi observado nessa publicação. Maior experiência dos profissionais estavam relacionados à não adesão às normas de biossegurança, de precaução padrão. Por quê? Porque eles se sentiam mais seguros, né, em prestar os cuidados e dispensar o uso dos EPIs. Olha que outro dado triste que me chamou muita atenção e me deu assim um nó no meu peito. 6,1 desses profissionais, eles tinham título de mestrado. E 11,5% não utilizavam, mas tinham especialização. Outro artigo publicado aqui no Brasil, no ano de 2020, na revista Cogitário e Enfermagem, apontou que existia uma baixa adesão em relação à utilização dos EPIs. As máscaras foi 64,6%. Gente, eu li um artigo muito interessante, os artigos, a maioria publicado internacionalmente, esse foi publicado na China, onde ele dizia que as máscaras eram como um talismã, né, nos passava segurança, bem-estar, autoconfiança, e nessa pesquisa realizada ainda já nesse ano, 64,6% não utilizavam máscara. O que eram os motivos? Não diferem muito dos outros motivos que eu apontei anteriormente, mas eles diziam também que não usavam óculos de proteção, porque eles referiam que os óculos embaçam e dificultam a visão, né, mais na frente a gente vai trazer um cuidado voltado para isso, e que tem dúvidas sobre quando devem utilizar. E aí a gente não pode deixar de esquecer a falta de preparo desses profissionais, né? Eles assumiram determinados cargos de assistência, de gestão, sem o conhecimento, sem o treinamento adequado para saber usar, instalar e saber retirar, paramentar e tirar sua paramentação. Baixa adesão ao uso das máscaras decorreu de vários fatores. Um deles foi destacado nesse artigo, foi o incômodo para respirar.
Outros também motivos da baixa adesão desses profissionais ao uso dos EPIs estavam relacionados a inadequadas condições de trabalho oferecidas. Muitas vezes, nesse artigo, eles diziam que eram oferecidas máscaras, apontando que era uma máscara N95, no entanto, não era. Não disponibilização pelas instituições, equipamento de segurança inadequado, falta de programa de educação continuada, que a gente acabou de falar, sobrecarga de trabalho e a falta de conhecimento desses trabalhadores, como a gente também falou, no manuseio, tanto na instalação como na retirada desses equipamentos. Eu trouxe um artigo publicado na China, onde foi um estudo transversal com a amostra de 4.308 médicos e enfermeiros. 71,4% eram profissionais de enfermagem, quer dizer, a maioria. 88% eram do sexo feminino, tá? E desses profissionais, a idade média, 32,5 anos, a grande maioria estava com menos de 35 anos. O EPI, eles ficavam com mais de 6 horas, que inicialmente foi preconizado 4 horas, e posteriormente um turno de trabalho. E eles ficavam com mais de 7,7 horas. Nós tivemos também as lesões que foram evidenciadas nessa pesquisa. Lesão por pressão relacionada a dispositivo médico. 30% dos profissionais foram acometidos por essa lesão. Outra lesão também que foram acometida foi a MASSE. A MASSE é uma lesão relacionada a adesivo médico. Que adesivos médicos são esses? Um eletrodo, né? Um adesivo microporoso, um esparadrapo. Então, 10,8% eles eram acometidos por esses adesivos microporosos e esparadrapos. E estes eram relacionados a quê? A fixação como proteção entre a interface e o da pele e o EPI, né? Então, o que era que acontecia? Eles utilizavam a proteção dessa região da bochecha com um adesivo microporoso e na hora da remoção ocasionava lesões na pele, como uma chamada MASSE, né? O tempo de uso diário, a transpiração e o sexo foi um fator que intensificou isso. É como eu falei, o homem, o sexo masculino, nem todos têm aquele hábito de lavar bem a pele, tirar toda a oleosidade da face, hidratar a face. Então, assim, não é um hábito comum dos homens, né? E eles acabaram sendo bastante acometidos. Tem outros estudos também publicados, que ainda vão ser publicados aqui no Brasil, né? Também um estudo transversal com uma amostra importante de 1.000 e poucos profissionais, mostrou também que 77,7% dos profissionais tiveram lesões por pressão relacionada a adesivo médico. Outra publicação muito interessante, ela trouxe a taxa de prevalência desses danos causados por medidas de prevenção de infecções, que foram de 97%. 71,4% desses profissionais eram também da equipe de enfermagem. E o local onde eles mais eram acometidos era o osso nasal, relacionado ao uso de óculos, tá? Nem era nessa pesquisa, nem tanto relacionado ao uso das máscaras, mas decorrentes do uso de óculos. Também teve lesões na bochecha, com 74,5%, devido ao uso de máscara N95, na testa também ocasionado, e também na testa era ocasionado pelaquela face shield, né, que é aquela máscara de acetato, onde ela protege toda a face, mas nessa pesquisa ela ocasionou também lesão. E aí eu destaco que as principais problemas de pele ocasionados nos pacientes, nos profissionais, era ressecamento e descamação. E aí eu destaco também essa informação, onde os profissionais de saúde que usaram alguns dispositivos médicos por mais de 6 horas apresentavam mais danos apresentaram mais danos de ter uma lesão. Outros também mostraram que a higiene das mãos com frequência, mais do que 10 vezes ao dia, também comprometeu a pele desses pacientes. E mais na frente eu vou mostrar como que essa higiene desses profissionais deve ser realizada. A
Aqui, nesse artigo, ele apontou que o aumento da lavagem das mãos por profissionais de saúde causou irritação e dermatite na pele e eczemas. Então, como esses profissionais, eles precisam lavar as mãos com uma frequência maior, pega no paciente, vocês vão ver mais na frente que a gente aborda isso. Ele pega realiza um procedimento, ele toca em um material do paciente, ele tem que lavar constantemente. E isso acarretou o quê? Lavando com muitos sabões de uns produtos químicos diferenciados, que muitas vezes não tem o pH que deve ser, que é o pH preconizado. O pH preconizado por esses sabões é um pH que se aproxime do pH da nossa pele, que seja o quê? Levemente ácido. E aí, na medida que ele lava com a frequência maior, utilizando os outros produtos químicos, ele tira o quê? Aquela camada protetora da nossa pele, deixando a pele mais exposta. Além disso, ele tira a nossa flora bacteriana normal da nossa pele, então deixa a nossa pele mais propensa, mais desprotegida. Achei interessante esse dado, que ele dizia assim, 2/3 dos profissionais de saúde lavavam as mãos mais de 10 vezes por dia, apenas 22% aplicava o creme hidratante. Nós vamos abordar mais isso na parte dos cuidados. Esse consenso internacional chinês, ele dizia que a pesquisa deles mostrou que 12,4% dos profissionais de saúde usavam 3 camadas de luva, 1, 2, 3, porque no entendimento deles, essa quantidade de excesso de luva proporcionaria uma maior proteção. E aí, a literatura preconiza que deve ser apenas uma luva, que uma camada de luva de látex qualificada, ela é adequada para a proteção da pele. Outro dado também desse consenso foi que ele dizia que o uso prolongado de luvas pode levar à superidratação do extrato córneo, né? O que pode deixar a nossa pele mais macerada e erosão. E aí, quando a gente abordar os cuidados, eu vou até apontar qual é o hidratante mais indicado, porque se ela fica durante muitos procedimentos abaixo de uma luva, de 2, de 3, essa pele acaba ficando super hidratada. E como eu falei anteriormente, a lavagem excessiva pode também aumentar mais ainda essa exposição desses pacientes. Essa pesquisa foi um estudo de casos múltiplos, né, onde tivemos 5 profissionais nessa amostra, onde ele dizia assim, o que era que os profissionais, eles afirmavam, quanto mais apertado fosse a máscara N95, mais eles se sentiam protegidos, e eles acreditavam que eles estavam protegidos, porque eles tinham mais conforto e eles ficavam mais tranquilos em relação a essa prevenção. Então, ele tinha uma saúde mental, acabava ele ficando mais tranquilo em relação a esse cuidado. E esse mesmo paciente mostrou uma lesão e ele evoluiu para uma lesão, o estágio 2. Por quê? Porque ele teve uma ruptura de epiderme e ruptura de derme, né? Então, dos 5 pacientes, 4 tiveram lesão por pressão estágio 1 e apenas esse teve lesão por pressão estágio 2. E o que é que os consensos internacionais de feridas, eles nos preconiza para que a gente utilize em todas as nossas instituições de saúde, que a gente precisa construir protocolos, e esses protocolos devem avaliar o risco desses pacientes, desses profissionais, avaliar a pele, essa pele tem que ser avaliada diariamente, antes e após a saída no plantão, planejar os cuidados e que eles devem seguir a classificação, reforçando mais uma vez, das lesões por pressão relacionada ao dispositivo médico, as mesmas classificações da lesão por pressão, né, com exceção da lesão por pressão em mucosas. Aqui eu trouxe um consenso português de feridas, onde eles abordavam os cuidados à pele antes e após a utilização de EPIs. Então, o que é que eles diziam? Reforçando o que a gente já falou anteriormente, a higiene com sabonete que tivesse um pH levemente ácido, que se assemelhasse ao nosso pH da pele. Que os profissionais utilizassem barreira protetora, e mais na frente a gente aponta um tipo de barreira protetora, mas eles destacavam que poderia ser tanto barreira protetora em forma de pomada, como barreira protetora em forma líquida. E utilizar os cremes hidratantes, se possível, tanto as barreiras protetoras como os cremes hidratantes de uso de meticona,
A dimeticona, ela é um tipo de hidratante oclusivo. O que é que ela faz? Ele mantém o manto hidrolipídico da nossa pele para que a gente não tenha perdas de água transepidérmica, porque como eu falei anteriormente, o vapor de água saindo da boca e o vapor de água do nariz deixa essa região mais úmida. Então, a gente precisa manter a região hidratada, porém sem o excesso de umidade. E aí eles reforçavam que tanto o excesso de umidade poderia trazer a maceração dessa região e assim poderia estar mais suscetível ao aparecimento de lesão, como a diminuição dessa hidratação. Então, a pele ressecada também pode favorecer o aparecimento de lesões. E aí, uma observação importante nesse outro artigo, onde ele dizia assim, devido à rigidez do equipamento de proteção, a evaporação do suor é bloqueada, então ele fica nessa região, resultando em uma pele mais úmida. A pele fica ácida e danificada, mas muito ácida, né, e danificada, enfraquecendo das funções de barreira de pele e é facilmente suscetível a forças externas, como atrito, e podendo causar pressões também. Ainda no consenso internacional, eles apontaram que, nessa pesquisa, mostrou ainda que 66,1% dos profissionais de saúde lavavam as mãos mais de 10 vezes, como a gente falou anteriormente. Mas apenas 22,1% tomavam medida de proteção. Eu só estou trazendo ainda a informação desse consenso para mostrar para vocês como é que eles orientavam que os profissionais deveriam realizar. Eles diziam que deveriam realizar 2 antes e 3 depois, e da seguinte maneira: primeiro, os 2 antes significava antes de tocar em um paciente, 2, antes de qualquer procedimento que envolvesse algum procedimento invasivo. Os 3 após, que ele deveria lavar as mãos após a exposição a um fluido corporal do paciente, após tocar no paciente e após tocar em alguma área, né, que estava contaminada pelo paciente. Então, achei bem interessante isso, porque essa regrinha a gente pode estar facilitando a assimilação nossa dos profissionais. Bom, e aí eu destaco o nosso grande amigo, o enfermeiro Tássio, que está aqui, que vai participar também. Ele me forneceu várias imagens, e aí eu trago essa aqui, o consenso de prevenção de lesão por pressão americano, da NPAP. Ele traz que o material de curativo, como interface entre o EPI e a zona de pressão, de fricção, ele deve ser um material que tem que seguir algumas características, como deve ser fino ou extra fino, tá? Por que não mais que isso? Porque numa consistência mais grossa, ele vai acabar não vedando essa região e pode esse profissional ter algum tipo de contaminação. Não traumático na remoção, e aí a gente lembra alguns trabalhos publicados, onde mostraram que os usos de adesivos microporosos também foi usado por esses profissionais, e aí é traumático na hora da remoção. Se essa pele não está bem, à medida que essa pele é saudável, ela resiste às forças de pressão, fricção e cisalhamento, então ela resiste melhor a essa condição. Então, se ele não tem o preparo e essa pele não está saudável, na hora da remoção, ele faz a remoção de uma camada da epiderme da pele. Absorver a umidade tem que ser uma cobertura que absorva, porque, como eu falei, essa região é região muito úmida, né? Então, ela precisa ser uma cobertura que faça essa função de absorção. E aí foi destacado até em algumas publicações que eu vou mostrar o uso dos hidropolímeros, né, que são as esponjas, muito utilizado porque ela, além de fazer a proteção, ela tem uma camada suficientemente necessária para que não haja escape nenhum de contaminação e ela faz o controle da umidade, porque é uma esponja, é um hidropolímero e ele faz o controle dessa umidade. E que seja adaptável, né, e que a gente possa moldar bem nessa região. Quando a gente observa essa imagem do Tássio, a gente observa também que o que é preconizado é que pegue toda essa região da bochecha. E a gente observa que, como esse hidrocolóide que ele fez uso não pegou essa região, a gente observa a dobra na pele, necessitando de uma proteção maior.
Bom, aqui outros alunos, ex-alunos nossos, né? Nós temos a Jéssica também, que nos forneceu essa imagem com autorização. E aí, esse artigo, ele fala da utilização, da importância do hidrocolóide. Então, o hidrocolóide foi um dos curativos muito utilizados, ainda está sendo muito utilizado, até pela fácil aquisição, pelo custo desse produto, mas, assim, é importante destacar que ele protege, mas ele tem uma adesividade muito alta. Além disso, ele não é um curativo que faz absorção. Então, ele, de uma certa forma, ele deixa um gel naquela pele, e aquele gel, em contato com a umidade, ele pode deixar a nossa pele mais macerada ainda. Mas é o que temos, é o que a gente precisa nos proteger, tá? Esse artigo científico publicado, ele apontou que a equipe de saúde estava utilizando o copolímero acrílico, né, que ele é tanto utilizado, a dimeticona, o spray, né, foi utilizado aí em forma de spray, também fez proteção. O que é que eles preconizam nesse artigo e vários outros que eu tive a oportunidade de ler? Que esse cuidado seja realizado antes, em aproximadamente 1 hora antes de estar instalando qualquer cobertura e antes de estar instalando os EPIs. Esse mesmo artigo que eu já abordei anteriormente, um estudo transversal realizado na China, ele traz as coberturas mais utilizadas. E aí a gente destaca, tanto, ele foi, nessa pesquisa, foi tanto visualizado as lesões por dispositivo médico como a massa. E aí mostra que os curativos mais utilizados foram realmente os hidrocolóidicos, mas existiram muitos profissionais que utilizaram o hidropolímero, a esponja. Aqui a gente mostra eles nos formatos que deverão estar utilizando. Apenas 17,7% desses profissionais usavam coberturas profiláticas, deixavam para utilizar muito mais quando essas lesões eram acometidas. E aí o consenso português, ele fala do tamanho. Aí eu lembro a imagem do Tássio e a imagem da Jéssica, o tamanho dessas coberturas, né? Elas têm que ter um tamanho padrão de 15 centímetros aqui na testa, a largura de 1,35, no nariz e na face, deve ter um aproximadamente de 15 centímetros também, mas que pegue esse osso nasal. Nós temos também um tamanho de 5,5 por 2 para proteger as orelhas, e tem que ter uma espessura que não seja, porque essas coberturas de hidropolímeros, ela tem vários tamanhos de tem cobertura dessa de 2, 3, 5 camadas, e aí quanto maior a camada, menos esse paciente, ele vai estar mais protegido, mas em compensação ele pode se contaminar, porque não faz a selagem ideal da máscara, tá? E aí essa imagem é mostrando o tamanho dessas coberturas, o padrão ideal para que esses profissionais não sejam acometidos por essas lesões. Aqui também imagens de um artigo publicado na China, onde mostra os profissionais realizando bem a prevenção, né? E aqui também é um manual construído por uma enfermeira de São Paulo e outras professoras, estomaterapeutas, onde elas tiveram apoio da Sociedade Nacional e Internacional de Estomaterapia. Bom, a aplicação do curativo exige umas etapas. Primeira coisa, lavar e secar bastante a face, porque essas coberturas, elas não vão aderir em excesso de umidade, então lava e seca. Cortar e ajustar o material antes de aplicação, já faz a mensuração do tamanho e já coloca após essa mensuração. A utilização deve ser continuamente avaliado, monitorizado e revisto. Eu estou no plantão de 12 horas, no horário eu vou observar se essa região, ela realmente ainda está, a cobertura que eu instalei, ela ainda está fazendo a proteção. Aplicar de forma suave nas respectivas áreas, esticando sem demasiada tensão. Por quê? Porque a gente pode fazer na nossa pele uma possibilidade que a gente chama de memória do curativo, né? Você estica muito e você deixa aquela memória da cobertura. Se a gente fizer isso, a gente, na hora da remoção e removendo de maneira inadequada, a gente pode estar lesionando a pele, que até então ela estava íntegra. E também não pode deixar dobras, porque essas dobras, elas podem causar vazamento e esse profissional acabar se contaminando.
Depois da aplicação da EPI, confirme a correta aplicação do mesmo sobre o material de interface, sem aumentar a pressão, sem fazer esse movimento desnecessário nessa área de contato. E verificar se o EPI, ele teve realmente uma selagem ideal, para que esse profissional não se contamine. Ainda no consenso português, ele fala da limpeza da pele. Então, tem que remover todo o EPI, material de interface, respeitando as recomendações institucionais de segurança, né? Esse material, a literatura preconiza, daí, então, a importância da gente nem estar utilizando material com poder de adesividade muito grande, porque, como eu falei anteriormente, na hora que você vai remover após o plantão, você pode retirar a camada protetora, a epiderme da pele, e aí desenvolver e deixar uma porta de entrada para a contaminação. Eles utilizam solução fisiológica, ou então água e sabão mesmo, para lavar a pele, né, uma lavagem boa, cada um tem seu sabonete próprio para a sua pele, né, o importante é que seja, que se aproxime do pH da nossa pele, que remova toda essa área de gordura, resto dessas coberturas, principalmente os hidrocoloides, ele deixa um pouquinho da gelatina do curativo. Aqui foi tanto o consenso internacional da NPAP, como também esse artigo publicado aqui na revista Estima, da estomaterapia, ele preconizou umas orientações importantes em relação ao reposicionamento desse dispositivo. Ele diz que o dispositivo médico deve ser reposicionado por 15 minutos a cada 2 horas, evitando contaminação das mãos, né, ao manipular, jamais pegar na máscara jamais pegar com a luva suja e com a mão suja, né, e que isso seja fora das áreas de contato no paciente. Por quê? Porque a literatura, ela recomenda que isso seja feito, porque quanto maior o tempo de pressão, mais dano essa pele pode ocasionar, mais isquemia ela pode trazer nessa região. Levantar a máscara pelos lados por 5 minutos a cada 2 horas, mas que seja fora das áreas de contato do paciente. Evitar colocar máscara e outros EPIs sobre áreas que já tenham lesões. Como isso? Sem o tratamento tópico. Se eu já tenho lesão, eu vou primeiro tratar. Eu trato, utilizo. Na verdade, quem tem essas lesões não era nem para estar tendo a oportunidade de voltar para a unidade de internação hospitalar, porque, como eu falei, deixa uma porta de entrada para a contaminação, né? Mas a gente sabe que isso não está dentro da nossa realidade. Então, trata a lesão, certo? Colocando a cobertura em cima para, posteriormente, encaixar o equipamento de proteção individual. Utilize o EPI adequado, de acordo com a sua estrutura, tá? Evite força exagerada nesses locais e ajuste o dispositivo ao formato do seu nariz antes de aplicar definitivamente ele. Esse artigo internacional, ele dizia que, achei muito interessante que ele abordou assim, os óculos usados, normalmente, os nossos óculos, não são considerados proteção ocular. Tá? E aí mostra bem nessa imagem retirada da internet, nesse site, onde ele está utilizando o óculos dele, de uso pessoal, guardou, e o óculos de proteção ocular, ele está na face. Então, outra condição, qualquer proteção facial não deve ser impedida por pelos faciais, por isso, assim, algumas orientações são dadas para retirar a barba, né, retirar acessórios como pince ou cílios postiços, porque eles podem dificultar na organização estrutural dessa máscara ou de qualquer outra EPI na sua face. Esse artigo também, publicado na China, com 1.830 indivíduos, mostraram também, não difere, gente, esses dados com os que a gente tem aqui no Brasil. Esse que tem no Brasil ainda não foi publicado, mas ele vai ser publicado logo, logo, se Deus quiser. E aí ele mostra que a faixa etária era em torno de 26 a 40 anos. A maioria mulheres, a maioria profissionais da área da saúde, e achei interessante foi esse dado. Olha a quantidade, mais 50,4% desses profissionais tinham depressão, ansiedade, insônia e angústia. Gente, não só pela condição que a gente está vivenciando, mas com foco aqui nessa aula, nessa live de hoje, por essas lesões. Essas lesões comprometem a qualidade de vida, comprometem a autoestima desses pacientes, ou desses profissionais, desculpa, sem falar na porta de entrada para a contaminação, que foi o que a gente já falou anteriormente.
Só mostrando, finalizando aqui, esse foi uma publicação da Cochrane, onde era uma pesquisa de estudos mistos e com profissionais de saúde, onde eles encontraram como resultados que esses profissionais sentiam-se inseguros sobre como agir diante das diretrizes locais e internacionais, porque eles diziam que, além disso, sentiam-se sobrecarregados, porque eles diziam que isso mudava constantemente. Nós estamos aprendendo com essa pandemia. Tudo é muito novo, é como eu falei anteriormente. Antigamente, a lesão por pressão relacionada a dispositivo só tinha publicação, isso se acontecia com o paciente. Hoje, nós estamos sendo acometidos por essas lesões. As estratégias levaram a carga de trabalho e fadiga aumentada, a falta de treinamento sobre a própria infecção e sobre como usar os EPIs. Esses profissionais sentiram falta. A superlotação, a falta de rastreamento dos pacientes infectados rapidamente. O acesso difícil às instalações de lavagem das mãos também foi comentada por esses pacientes. A falta de EPI de qualidade, né? E eles também acharam os equipamentos muito desconfortáveis. Gente, eu finalizo, né? Eu fico aqui à disposição. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade da Unifametro, de todos que estiveram à frente e empenhados com essa semana de enfermagem. E mais uma vez reforço, vocês alunos que estão nos assistindo, alguns outros professores, não desistam da enfermagem. Eu sou uma pessoa assim que é tão difícil, para mim, falar da enfermagem. Toda vida que eu sou convidada para falar da enfermagem, eu não sou a melhor companhia, nem sou a melhor pessoa para abordar esse tema, porque eu sou apaixonada por essa profissão. Então, assim, gente, continue nessa luta, não desistam, tá? Vamos continuar enfrentando muitas e muitas pandemias, caso isso ainda possa acontecer, que não aconteça, mas nós somos fortes o suficiente para juntos nós crescermos cada vez mais dentro dessa nossa profissão, que é a enfermagem. Muito obrigada. A professora Luciana nos presenteou, né, trazendo tudo que a gente tem de literatura nacional e internacional sobre o tema, né? Então, eu até sugiro para quem chegou no final, vir aqui depois no YouTube da Unifametro e assistir novamente, porque realmente ela trouxe artigos que eles não foram nem traduzidos ainda, né? Podem ser que nem vão. Então, assim, muito importante todo esse embasamento que ela trouxe para a gente, né? Muito rico e ainda mais com o dom que ela tem aí de ser professora, de passar numa linguagem fácil e tranquila, que qualquer enfermeiro da ponta que está lá na assistência, técnico de enfermagem, pessoa como consegue entender e compreender a dinâmica disso tudo. A gente vai convidar agora, de novo, os enfermeiros Leive e Tasso, né? E aí a gente quer que vocês participem aí no chat com a gente, já tem várias perguntas, a gente vai estar colocando, e a professora Luciana, junto com o enfermeiro Leive e o enfermeiro Tássio, vão estar respondendo para a gente esses questionamentos, né? Lembrando que eles estão lá na ponta, né, na assistência, estão lá no hospital, são enfermeiros do Hospital Leonardo da Vinci, o hospital de campanha do estado do Ceará, e aí eles estão realmente vivendo tudo isso aí que a professora Luciana falou, como ela trouxe até as fotos do Tássio aí para a gente nos presenteou, né, e mostrar realmente. Então, fiquem à vontade, que vai ser muito rico esse momento também, de continuidade. Professora Miriam, eu queria só iniciar com uma pergunta. Eu conheço todos dois, né? O Tássio foi meu interno, o Leive acho que foi seu, não foi? Foi. Então, a gente sente assim, muito lisonjeada, né? Com a desenvoltura desses alunos, tá? Logo assumindo uma condição dessa, de um adoecimento tão grave, né? Como a gente mostrou anteriormente, tão grave, e que, além de tudo, causa tanto transtornos, tanto físico como emocional para nós, profissionais de enfermagem. E aí eu gostaria, assim, que eles iniciassem, se puder, falando um pouco de como vocês chegaram até o hospital de campanha, o Hospital Leonardo da Vinci. Como é que vocês foram recrutados para esse local? Bom, vocês estão ouvindo bem? Show. Eu fiquei sabendo através de alguns amigos, né? Aí, como bem velho recém-formado, botei meu currículo debaixo do braço, fui até o hospital, procurei o setor pessoal lá do hospital e também fui procurando alguns amigos que, graças a Deus, conseguiu me indicar lá para o hospital também, além da análise do currículo.
Que maravilha. E você? Estão me ouvindo direitinho? Tô, só tá com um eco, um áudiozinho como se fosse, mas falha, acho que agora melhorou. Pronto. No meu caso também foi muito parecido com o do Tássio, né? A gente entrou no hospital quase no mesmo período e também em relação à análise do currículo, né? Ajuda muito. E também a questão da seleção mesmo, né? Como eu já tinha respondido uma pergunta, acho que semelhante no chat, foi iniciado os hospitais de campanha, né? A demanda de pacientes foi aumentando e também precisou de mais profissionais, principalmente enfermeiro, né? Que fica ali no cuidado e principalmente na questão do COVID, que o paciente ele pode chegar a ter cuidados intensivos e aí nessa situação cabe o enfermeiro intensivista também, né? E tanto o Tassi como eu, a gente estava também fazendo a questão da pós-graduação na FAMETRO também, de UTI, então juntou o útil ao agradável nessa situação aí. Gente, eu fico assim muito feliz, né, com essa atuação de vocês. É por isso que eu digo assim, o ano da enfermagem, mesmo diante de uma situação dessa que estamos vivenciando, mas ele trouxe novas oportunidades, né? Vocês já tinham, eram recém-formados, mas estavam há algum tempo buscando, né, essa atuação profissional que tanto almejavam, né, que tanto sonhavam, e ela ainda não tinha chegado, e essa foi a oportunidade. Então, como eu digo que esse é o ano da enfermagem, esse é o ano também nosso, dos profissionais, e vocês também que se formaram na Unifametro, estão fazendo a pós também na Unifametro. Parabéns, tá? Tem algumas perguntas que foram projetadas. A Ana Karine. Oi, Karine, tudo bom? Ela pergunta assim, tem algum produto que eu possa usar para evitar essas lesões? Eu acho bem interessante que aí, assim, na apresentação eu abordei bastante isso, né? Que é importante você atuar com a prevenção para que elas não apareçam. E vocês, na experiência de vocês, vocês utilizam esses produtos? E já faço outra pergunta, pegando esse gancho da Karine. Vocês recebem das instituições ou vocês estão utilizando, arcando com a condição financeira própria de vocês? Em relação ao modo preventivo, eu estou comprando, professora. Até como eu perguntei para você, alguma indicação e tudo. Eu uso o hidrocolode. E antes de utilizar o hidrocolode, eu coloco o gel de barreira, né? E em seguida o hidrocolode. No meu caso, não chegou a ter alguma lesão, assim como apareceu, foi abordado com a foto ali do Tássio, né? Mas o que eu procuro fazer é a questão da hidratação da pele. Como a senhora também abordou na questão dos slides da sua informação, de fato, o homem ele não tem esse cuidado com a pele como deveria ter, entendeu? E isso a gente, nos primeiros plantões, a gente não conseguiu, pelo menos eu, né? Eu não tinha não tinha me ligado dessa situação, na questão do EPI, do uso contínuo, na questão realmente de você ficar com a máscara e ficar exalando aquele vapor, né, da respiração da gente, e isso atrapalhando a questão da pele, ficar muito úmida. Em relação a isso, a gente sente a diferença quando você vai retirar o EPI. No momento que você vai pro repouso, né, fazer alguma... ou ir até ir embora, né, terminar o plantão e tudo, você sente, quando você retira, por exemplo, o gorro, que fica aqui na orelha, aqui, ó, né, quando você vai tirar, arde, dói, e isso quando você está usando, muitas vezes você nem sente, mas quando você tira o EPI, menino, o negócio é complicado, viu? E vocês viram que a gente precisa estar, pelo menos a cada 2 horas, dando um descanso naquela área que foi pressionada, né? Então, assim, muitas vezes a gente não tem esse momento, essa disponibilidade de se ausentar da unidade para fazer essa mudança, né? Porque essa lesão, ela também exige mudança de pressão. Então, à medida que eu deixo esses equipamentos por muito tempo, ele vai acabar causando hipóxia tissular. Tem uma pergunta bem interessante que a professora Line Carla. Line,
Beijo grande para você, meu amor. Ela perguntou agora em relação aos protetores faciais, protetores voltado para protetor solar, não é isso? A literatura, ela deixa bem assim, existem 3 tipos de protetores. Os protetores que são os umectantes, os emolientes e os oclusivos. A literatura aborda a importância nesse local, se você utilizar as máscaras, você utilizar os oclusivos, como eu falei. Por quê? Porque eles mantêm a barreira hidrolipídica, quer dizer, deixa a pele hidratada, sem o excesso de umidade, e ele não perde a nossa água própria da nossa pele. Então, ele mantém a barreira hidrolipídica, evitando perdas transepidérmicas. Então, eu não sei se esse produto que você está utilizando, ele tem algum componente que possa comprometer, porque se a gente utilizar algum componente, por exemplo, os umectantes, o umectante atrai água. Se eu for utilizar um produto umectante na minha pele, já que eu vou ter um excesso de vapor de água sendo eliminado, ela vai ficar mais úmida. Quer falar alguma coisa, Tassi? Não. Pronto, então assim, é só respondendo essa pergunta. Teve uma outra aluna que fez uma pergunta, mas ela desapareceu e eu não estou conseguindo mais visualizar. Quem puder colocar mais, pronto, pronto, perfeita. Ela perguntou se o creme barreira pode ser usado no rosto para prevenção dessas lesões. E aí eu respondo para você. O creme barreira, ele faz uma proteção, como eu falei, ele é utilizado como a camada que ele faz protetora na pele é uma camada muito fina, muito delicada, ele não vai exercer essa proteção da pressão que é exercida pelo uso da máscara. Eu digo muito isso, que às vezes os pacientes, eu posso usar a barreira protetora para prevenção de lesão por pressão, na medida que o paciente encosta na superfície do colchão, o peso do corpo, ele não vai exercer a proteção ideal que deveria. Por quê? Porque a camada protetora que ele faz é muito fina. Então, o que é que a literatura preconiza? Que seja colocado o creme barreira antes, 1 hora, para depois você fazer a fixação do curativo, que aí o curativo foram aqueles que foram indicados, que a gente abordou mais ainda, que é o hidrocolode e a espuma, que é o hidropolímero, foram os que mais se viu nas publicações. Muito mais o hidrocolode que vocês estão utilizando, até mais do que o hidropolímero. Eu acredito que pelo custo também. Quando o Tássio me perguntou, a indicação que eu dei foi da espuma, não foi, Tássio? Da esponjinha? Foi. Pronto, e aí eu acredito que o preço ele é bem mais caro, aí eu acho que a disponibilidade dos profissionais, a maioria dos profissionais da saúde estão utilizando o hidrocolode mesmo. Deixa eu ver a pergunta que a Fernanda Oliveira está fazendo. Vocês receberam orientações, treinamentos sobre as normas de biossegurança, as precauções padrão? Pergunta importante, Fernanda, isso eu achei assim ideal. Pelo que eu vi o Tássio falando, parece que foi o mesmo, mergulhou adentro sem essa programação anterior, mas fale das experiências de vocês. Essa questão também de treinamento e tudo, o hospital tinha que abrir para ontem. Aí, praticamente, era a gente treinando com o hospital em andamento. Foi dessa forma. Eles davam as orientações, mas já com o hospital em pleno funcionamento. E o que acontece também, essas orientações que o Tassi está falando, de fato foi dessa forma, né? O hospital iniciou com alguns setores já prontos, só que ainda iniciando outros andares e outros setores, certo? O dimensionamento foi sendo feito e as pessoas que foram recebendo esse treinamento começou a perpetuar ensinando também questão dos técnicos de enfermagem, os outros profissionais de outras categorias, entendeu? Então, passando aí mais uma função que o enfermeiro tem de educar também, né? Então, assim, realmente, no início, a gente teve a questão das orientações. Hoje, como o hospital já tem um tempo que já iniciou as atividades, que já foi criada uma rotina hospitalar, a gente tem mais a questão do treinamento em si, né? De você reunir um grupo multiprofissional e você ter esse treinamento para outros procedimentos, ou a questão dos EPIs também, e outras rotinas do hospital. Certo. Esses treinamentos fora do horário de trabalho ou dentro do horário de trabalho? São dentro do horário de trabalho.
do horário de trabalho. Tá. Então, assim, como vocês chegaram no início, da abertura, né, das atividades na instituição, vocês passaram por esse momento de insegurança, de medo de abordar uma situação assim meio inesperada? Toda a situação nova, né? Aquela coisa, primeiro emprego. E nesse tempo de pandemia, além do desafio imenso da profissão e o medo de se contaminar. Acho que o maior desafio foi esse. Eu acho assim, e quando você, por exemplo, vamos tirar um exemplo do internato, supor internato, ou um estágio extracurricular, ou estágio de outra disciplina. Quando você está nesse estágio, você tem um hospital com as suas rotinas, né? Você tem um hospital com os seus protocolos, você tem um hospital já sabendo as equipes já estão formadas, os locais onde você pode conseguir determinado material, e quando você entra na instituição, quando ela está sendo construída, é mais desafiador ainda, porque você aspirante em enfermagem, né? Você recebeu o seu Vindo da diploma Unifametro, né? da Unifametro, vai lá e, além de ter o impacto da rotina hospitalar, você também constrói juntamente com os profissionais. Sim, E isso daí não só a questão do Covid em si, que também já é uma pandemia, não é qualquer, né? Qualquer tempo que você participe, presencia, mas também a questão do Covid, né, que é uma doença, assim, diferente, né, nova, a questão da construção do hospital, de iniciar os protocolos, as rotinas, você participar disso, entendeu? É muito interessante. E também um setor totalmente, assim, novo, né, de que é uma semi-intensiva, você sair de uma faculdade para uma semi-intensiva, por mais que você participe da pós-graduação, que você esteja na pós-graduação, que ajuda bastante, com certeza, né? Mas você já iniciar ali é uma coisa inexplicável, porque você quase que não dorme com isso. Pelo amor de Deus. Você cochila um pouquinho, já acorda achando que já está lá dentro e é exaustivo, você às vezes fica procurando o que fazer, assim, para melhorar sempre, né, e sempre também estudando, vendo questões de procedimentos, para que não aconteça nenhum risco, nenhum dano a nenhum paciente, e também acompanhando a questão dos profissionais técnicos também, aprendendo com eles, principalmente, né, e tentando conseguir ser o melhor possível a cada momento, a cada plantão, né? O Tassi falou bem interessante quando ele disse assim, que realmente ele tinha medo, né, insegurança, de contaminação. Vocês também sentiram isso, o medo de transmitir para os familiares de vocês? Vocês se isolavam? Estavam fora de casa ou em outro espaço? A gente segue, como eu já moro só, né, então para mim foi um pouco mais fácil, assim, né? Os procedimentos que eu faço seria isolar o calçado, a roupa, né? Tentar ter o menos contato possível com a questão dos familiares, por mais que morem perto e tudo, falar só por videochamada, por ligação, né? Para mim foi mais tranquilo de passar isso, né? Para mim foi em relação a minha mãe. A ligação tá horrível. Estou ouvindo bem, Tássio. É porque tá falhando um pouco, professora. E aqui tá mostrando que o Levi ainda tá falando. Ah, tá. Às vezes é porque hoje aconteceu isso comigo. Era como você tá no computador, é isso? No computador e no celular, tá os dois. É por isso que tem os dois. Diz, se você puder ficar só em um, aconteceu isso comigo. Era como se eu estivesse escutando duas vozes. Se você puder tirar um e ficar só em um, é melhor, porque aí eles como se fosse causando uma interferência. Enquanto que o Tassi está só se organizando, teve uma pergunta bem interessante
para vocês. A Vitória. Vitória perguntou assim: quem fica responsável por cuidar desses aspectos desses profissionais, dos aspectos emocionais? Vocês têm apoio lá no hospital? Temos. Eu Lá sei que o no apoio, eu sei bem que o apoio é muito dado para os pacientes, porque eu cheguei a ter pessoas próximas lá internadas e tiveram um apoio muito grande de psicólogo lá no hospital. Mas vocês, profissionais, têm esse apoio? Obrigada pela pergunta, Vitória. Excelente. Sim, sim. Estamos tendo o apoio, né, do setor de psicologia lá do hospital. Disponibilizaram o link lá no grupo que tem dos setores. Aí você agenda a consulta, eles atendem prontamente. A gente faz de acordo também com a sua disponibilidade, né? Você preenche lá um forms e de acordo com a sua disponibilidade, você marca como se fosse uma videochamada, fica a seu critério, ou videochamada, ou só com a chamada de áudio mesmo, entendeu? E eles passam aí as orientações, passam todo esse atendimento a parte da psicologia. Certo, eu estou só batendo aqui a foto das perguntas, porque às vezes elas desaparecem. Tem outra pergunta aqui da Emanuele. Oi, Manu. A Manu diz assim: apresentou alguma lesão por dispositivo? Manu, eu cheguei a ver. Um deles, o Tassi, mandou a foto com lesão por dispositivo. Aí ela está perguntando assim: se vocês tiveram e o que vocês fizeram para tratar? Ela quer que vocês digam como vocês trataram a lesão que apareceu e como vocês estão fazendo no momento, já que eu estou vendo que não tem lesão aí no momento, mas o que é que vocês estão fazendo para prevenir? A questão da prevenção, no meu caso, eu uso o gel de barreira antes de ir para o hospital. Quando chego no hospital, coloco o hidrocolode, né, no nariz e aqui no zigomático, como você falou, a questão de usar o tamanho todo até o final da bochecha. O tamanho. Mas não tem como não, professor. Hidrocolode é caro. Uma placa pequena, né? A placa, acho que o tamanho que vocês devem estar adquirindo é 10 por 10, uma placa pequena que só vai o quê? 10 centímetros, não vai o tamanho todo, né? Não vai o tamanho todo. Tá, e essa era a sua prevenção. Você não chegou a ter lesão, estágio 2, não, foi só estágio 1 mesmo, não, foi isso? Só aquela mesmo, só a hiperemia e tudo. E aquela... muita ardência. Sentia muita ardência na pele. E Leive, como é a tua experiência com essas lesões? Como é que você fez para prevenir? Como é que você está fazendo? E se teve, como você tratou? Pronto. Em relação a essas lesões, eu não chegou a ficar assim tão bem sério assim como a do Tassi, né? Tá. Mas eu tento hidratar mais. Mas a hiperemia, tá. Hidratar tá. E também, como a senhora também falou, foi uma da sintomatologia que foram apresentadas nos artigos. Eu acredito que eu nem coloquei, mas eu lembro bem que eu lendo tinha isso. Deixa eu te dizer, Leive, tá. Ixi. Eu não estou ouvindo, pessoal. Luciana, não estou conseguindo ouvir também. Certo. Você faz a hidratação com hidratante mesmo, não é isso? Isso. A senhora pode repetir, porque eu não consegui ouvir. Tá ouvindo? Agora eu estou. Estou ouvindo você. Leive, tá me ouvindo? Estou. Agora eu estou. Tá. Deixa eu ver se eu tenho mais perguntas aqui. Eu vou só olhar aqui se eu tenho... não, para o Leive, a pergunta era se tem outra aqui chegando. Deixa eu só perguntar aqui. Só um instante que eu salvo. Para o Leive, eu queria saber se você parece que me disse que não chegou a ter lesão como o Tássio teve, né? Mas você hidrata a pele antes de ir para a instituição? Hidrata a pele, como a senhora falou, eu também acabo alternando, ajustando a questão da máscara, e acho que isso alivia um pouco. Tanto a máscara como o óculos, o gorro também, entendeu? Eu sempre tento ficar ajustando mais para aliviar mesmo o ponto de pressão. A pressão, tá, certo. Aí a pergunta da Emanuele, outra Emanuele, ela perguntou assim,
A Manu disse que eu gostaria de saber de vocês, os convidados, em relação aos leitos. Realmente está como as mídias estão divulgando. Uma vez eu perguntei, viu, Manu, para o Tássio, eu liguei foi para o Tássio, como é que está a situação aí? Aí foi logo do início e ele me comentou, porque às vezes a gente, né, não sabe como é que as informações estão sendo propagadas, né? E a gente tem interesse realmente de saber. E aí, assim, fugindo um pouco do nosso assunto que a gente está comentando aqui, a nossa live. Vocês, a situação é bem semelhante a essas que a gente está escutando, que a gente está vendo nas mídias? Viu, professora? Por exemplo, ontem a gente teve 3 vagas na UTI que eu trabalho. Logo com menos de 3 horas, todas as 3 vagas já estão ocupadas. Lá na UTI que eu trabalho são 29 leitos, né? 14 enfermeiros, 2 técnicos e toda a equipe multi, médicos e fisioterapeutas. Assim, eu acho que varia de plantão para plantão, mas nesse caso de ontem, logo foi ocupada quando teve as vagas. Bom, em relação a isso, é um pouco diferente das mídias, porque você tem uma noção melhor quando você está numa instituição de porta de entrada, por exemplo, a UPA. Você consegue ter uma dimensão dos pacientes que estão chegando por conta das UPAs, né? Já lá no Anavins, já é transferido para lá. Então, sempre quando tem algum leito livre, ele já é regulado e o paciente chega. Sempre tem paciente que sempre está os leitos ocupados. Entendeu? Então, para a gente, em relação à mídia, se está tendo muitos casos ou se está sendo poucos casos, eu não consigo ter essa dimensão pelos pacientes de lá, porque sempre está lotado, sempre tem gente, entendeu? Então, acho que essa questão dessa dimensão de pacientes que estão internados é mais para que tem porta de entrada. Por exemplo, as UPAs, entendeu? E outra coisa também, lá como o hospital é referência, toda vaga que for disponibilizada, vamos mandar para lá. Certo, com certeza. Meninos, eu tenho só mais uma pergunta para a gente encerrar aqui, porque a gente construiu um roteiro de algumas perguntas, mas eu vou só ver, deixa eu só... Bom, faltaram para vocês, em algum momento, equipamento de proteção individual? Faltar, não faltou. Mas opinião minha, o que eu acho que alguns EPIs, a questão da qualidade do EPI, certo? A questão do avental, da própria máscara. Rapaz, apareceu uma máscara que é de elástico que, pelo amor de Deus, só falta matar a gente. A questão da qualidade não é aquela coisa. Foi uma vez que aconteceu isso aí. Esse só falta matar é em relação à pressão que você quer dizer? Ele causa mais pressão? Como é? O que é que se relacionou a esse só falta matar? É desconfortável demais. Atrás da orelha, a questão no nariz, a questão da própria vedação, que você não se sente seguro. Essa aí foi uma máscara que apareceu lá que foi horrível, mas tirando esse episódio, sempre são materiais de qualidade. Tá bom. Eu acredito que a gente já esteja finalizando, mas eu gostaria só de fazer uma pergunta. E tem mais um aqui. Como é que o creme alivia a pressão, Leive? Ela está perguntando o creme. Não, eu não sei se foi... Ele disse o creme. Eu acho que ele abordou que ele fazia a hidratação antes e não utilizava. Ficava tirando a pressão. Não era isso, Leive? Eu entendi assim. É só o creme em questão de oleosidade, para diminuir a oleosidade. Creme hidratante, né? É hidratante mesmo, entendeu? Certo. Mas, assim, prevenção, você só faz retirar a pressão, não é isso? Pelo que eu entendi. Isso. Porque, assim, os profissionais, eles não por enquanto, não estão recebendo nenhuma modo de, por exemplo, hidrocolóide, nenhum produto, né, para prevenir essa questão das lesões. E cabe a gente tentar usar de alguma forma, né, para aliviar isso, seja aliviando ponto de pressão, seja usando algum produto comprado pela gente mesmo, né, que nem o Tássio está fazendo, entendeu? Se, por um acaso, como a senhora falou, a senhora colocou, acho que tem algum artigo que aborda essa questão.
de a gente achar que não vai precisar e que depois que você está com a lesão, que você vê que realmente precisa. Acho que eu vou mais desse lado aqui. Me coloquei nessa situação, entendeu? Entendi. Eu estou só olhando aqui, uma pergunta que eu estou querendo fazer era assim, vocês, pela apresentação que eu trouxe, eu assim, não estou na linha direta, de frente, né, mas tenho vocês, grandes amigos, tenho outros colegas de profissão, e aí eu me comunico muito com eles, né, para o tempo todo, eu conversei já com o Tasso várias vezes, com outras pessoas também, perguntando várias notícias mesmo de como vocês estão vivenciando esse momento. E aí, assim, eu trouxe muita literatura internacional. E pelo que eu entendi, não está diferindo do que é o que está sendo a nossa realidade aqui no Brasil. Do que eu apresentei, teve algo que chamou a atenção de vocês? Vocês, não, isso aqui não tem nada a ver com a nossa realidade aqui no Brasil, lá no Leonardo da Vinci, ou teve muita semelhança? Acho que teve muita semelhança, professora. A questão das lesões dos equipamentos, o tipo de equipamento usado. A única coisa assim que foi de diferente foi a questão do óculos. Eu fiquei até pensando. A pessoa que é totalmente dependente do óculos, como você falou, tira o óculos de grau e coloca o outro óculos. Como é que vai ser? Não, mas o que é que ele também no artigo, ele preconizou isso, que você possa, ali eu acho que foi mais um momento da imagem, na foto, mas o que é que ele diz? É você colocar o óculos abaixo do óculos de proteção, né? Ou então, o capacete de acetato. A face. Mas muitas vezes, Luciana, o óculos, por exemplo, o óculos que a gente vê que é o mais adequado, que seria para a gente poder usar, para quem usa o óculos de grau, ele seria um óculos que a gente chama de óculos mergulhador, não sei se chega a ter essa descrição, né? Só que a borda desse óculos é muito fina, entendeu? E acaba pressionando contra a face da gente, que é insuportável. Sem falar que embaça bastante a questão do óculos, né? Você não consegue fazer um procedimento adequado e acaba tendo que ficar retirando o óculos e para diminuir essa questão do vapor dentro desse óculos, entendeu? E muitas vezes o profissional que usa o óculos de grau, ele opta por ficar o quê? Botar o óculos de grau, mas colocar um óculos que não é o adequado, fica só naquele mais ou menos, né? E essa realidade é como eu falei, a gente fez uma busca, né, em literatura nacional e internacional, mas é como vocês mesmos disseram, não difere muito da nossa realidade aqui no estado do Ceará, não é isso? Bom, meninos, eu queria... Mais alguma coisa? Vocês querem falar mais alguma coisa? Não? Eu queria aproveitar... Quer falar alguma coisa? Eu queria falar umas coisas. Eu queria falar para os nossos internautas, né? Que são ainda, que muitos são alunos e muitos são profissionais que ainda não estão atuando, ou já estão atuando, que tenham cuidado bastante em relação a procedimento. Acho que a internet falhou. Em relação aos EPIs, né? Tentar otimizar o serviço, a enfermagem, a equipe de enfermagem não é só o enfermeiro que é graduado, não é o técnico de enfermagem, entendeu? Os auxiliares de enfermagem, e ter um cuidado de equipe mesmo, entendeu? Não ver a questão só como hierarquia, não ver a questão só como mandar ou fazer alguma coisa assim, mas chegar junto, ajudar, explicar, entendeu? Isso faz uma diferença tão grande durante o plantão, que, assim, tem alguns colegas que também do mesmo jeito, assim, tem início de terminar a faculdade agora, mas está iniciando agora e tudo, e é tão interessante você chegar para o profissional e conseguir ajudar, incentivar aquele profissional a ir adiante, entendeu? Que nem a senhora falou, não desistir, né? Que muita gente, nessa situação, Luciana, que às vezes o pessoal não conversa, não fala,
só fala da questão do profissional que está lá na linha de frente, ou que dos pacientes que estão lá, claro, né, que merecem uma atenção a mais, mas os profissionais que não aguentam um plantão desse, que desiste no meio do plantão porque não aguentam ficar 6 horas ou 12 horas sem beber água, né, sem conseguir ir ao banheiro, as mulheres que têm um período, né, delas, que às vezes ficam lá com fralda, tendo que aguentar cólica menstrual dentro desse período, entendeu? Só que assim, a gente precisa pensar nessa parte também, entendeu? O quão é difícil você ficar na linha de frente, não só por conta da contaminação, não só por conta ou se está faltando alguma coisa, mas também das condições humanas mesmo, entendeu? De você poder chegar junto e conversar e trabalhar de uma forma que melhore tudo, que a gente tenha uma atenção agora para a enfermagem e que a gente possa, depois, quando acabar essa pandemia, que a gente possa pensar, naquele período a gente se uniu melhor, a gente trabalhou melhor, entendeu? Aprendi mais, entendeu? Porque todo plantão a gente aprende, entendeu? Mais e mais. Não é porque você sai da faculdade que você sabe de tudo, não, entendeu? Então... Com certeza. Ai, como é lindo ver Harmonização e empatia, né, Lei? Com certeza, amor, dedicação à profissão. Em algum momento vocês lembraram da gente? Algum professor da UFAMEC? Espero que tenham lembrado, viu? Pois claro, eu queria agradecer vocês, assim, pela disponibilidade, estar aqui ontem. Quem era que estava de MT ontem era o Tassi, ontem à noite estava de plantão noturno, né? E aí, assim, hoje, mas era assim, super disponível, né? Todo momento que a gente... Era o contrário, pronto, era tudo que estava de SN. Pois, assim, sempre disponível com a gente, né? O que a gente estava solicitando, vocês estavam presentes. Então, muito obrigada. Eu desejo, assim, sucesso na profissão. Saiba que não nos abandone. Na Unifamet, nós vamos nos encontrar ainda. Vocês estão na pós, eu vou estar também com vocês na pós. E é crescimento, como eu falei anteriormente, só crescimento, viu? Desejo todo sucesso para vocês. Muitíssimo obrigada. E agora eu passo para a professora Miriam. Eu queria agradecer, né? Eu queria agradecer a professora Luciana, ao enfermeiro Leiva, ao enfermeiro Tássio, por ter trago com tanta sensibilidade, né, tudo que eles estão vivenciando, de como isso tudo está acontecendo, se é difícil você recém-formado dentro do hospital, recém-formado dentro de um hospital novo, em torno de uma pandemia, realmente, né, eu acho que quem desiste, enfim, do plantão, não é fraco, né, porque realmente é um contexto muito difícil de estar todo mundo envolvido, né? Para além, realmente, de formação, de vontade, de tudo. Que foi brilhante a explanação de vocês, consegui me sentir lá dentro do hospital. O Leive também, hoje, faz parte do nosso ambulatório de estomoterapia, que, por enquanto, estamos sem atividades, né? Mas que, se Deus quiser, em breve, voltaremos. Queria já convidar também Leive e Tássio, no sábado, 8 horas da manhã, estaremos numa sala do MIT com o encontro dos egressos. Então, queria também convidar vocês para esse momento que vai ser super rico e já convidar todo mundo que está aqui, né, para a gente falar para a próxima palestra, que é intitulada Fortalecimento e Desenvolvimento da Primeira Infância, com pessoas fantásticas, que vai ser tão rico quanto esse momento que a gente está tendo agora. Um abraço a todos.